bate-papo e os bons amigos, sempre antenado no que é bom. Na mira do som, na mira do som, na mira do som, na mira do som. Estamos começando mais um programa Na Mira do Som, diretamente aqui dos estúdios da Connect TV em Alphaville. Estou aqui com Wagner Wagué. Seja bem-vindo, meu amigo. Faz o microfone aí. É o que eu estou dizendo. Galera, esquece que tem microfone nessa barra. Perante amigos a gente esquece de não tudo. costuma ter microfone. E aqui vem um papo de amigo mesmo. Wagué, meu amigo Wagué, você que é um cara da música. Quanto tempo já de música aí? Vamos falar dessa parte aí. 40 anos. 40 anos. É. E começou aonde? Percussão? Batucada? Bateria? Eu tive o privilégio de ter meu pai comprava muito disco. Ah. E não tem músicos na família que eu lembre. E eu ouvia bastante música e não tive interesse por música. Nunca tive interesse em estudar música e nada disso. Mas cedo eu percebi que eu tinha muita ligação com a coisa que eu ouvia. Inclusive, enquanto se eu me propus a vir aqui, até amanhã cedo eu vou estar na mira do som. Na mira do som. Na cabeça. Na mira do som. Porque eu sempre tive essa coisa. Diferente das pessoas comuns que vão comprar um tomate no mercado, está tocando uma música, enquanto está comprando tomate, ela ouve e canta aquela música sem perceber que está cantando, porque ela está ali por causa do tomate. Sai do mercado, ela para de cantar e vai ver outra coisa. A vida continua. Aquilo que estava tocando no mercado vai me acompanhar por umas 12 horas. Sem parar. Sendo de qualidade ou não. É mesmo? Então esse tipo de gente sofre. É por isso que eu costumo sempre falar para você que eu sofro demais com a música. Né? E muito cedo eu tive isso. E minha preocupação maior eram os instrumentos, não a música naquela elaboração total que nos é transmitido. Mas eu me preocupava com os instrumentos. Não no produto final, não mas no produto sim final. nos elementos da música. Nos elementos, sem saber do que se tratava. Então, descobri cedo os discos que meu pai ouvia muito, os primeiros do Tim Maia, do Roberto Carlos. Eu sou capaz de solfejá-los aqui com a boca, da primeira à última. É perigoso uma música ter flauta e não sabia que era flauta. Não sabia que era uma flauta. Não sabia diferenciar. Esse é uma coisa, aquela é outra. Mas entendi que esses elementos existiam ali. Né? Entendia. Você falou que seu pai tinha muitos discos. Tinha alguma vertente que era mais ouvido, ou era meio que de tudo, assim? Era meio que de tudo. Uma salada musical? Uma salada musical. Ele comprava muito disco e chegava com 5 discos em casa. Um era do Ray Charles, um Tim Maia, um de forró e um Frank Sinatra. Tipo, assim, Assim, cada um de um lugar. E aquilo, via. Assim, naquela época, hábito de ouvir, vamos escutar o disco inteiro. Ele ouvia bastante coisa. Minha mãe gostava muito dos álbuns de figurinhas de artistas de cinema. Mas meu pai gostava de disco, de ouvir música. Então comprava bastante disco. E eu achava aquilo normal. Até o dia que eu levei uma flechada nas costas, que foi Eduardo Araújo e Silvinha cantando Ave Maria no Morro, uma música de um compositor de MPB das antigas, né? Erivelto Martins, e ele fez um rock com a Silvinha fazendo backing. É um negócio extraordinário. Ali eu falei, eu preciso ter algo aí que vai me seguir pro resto da vida. Ali. E depois começou a ouvir muito Beatles, muito Roberto Carlos, muito Martim da Vila, que ele trazia os discos. E aquilo foi me contaminando. E tinha um vizinho, que a gente chamava ele de Toninho Santos,
O Santos era por causa ele tinha muita criatividade. E como o Silvio Santos no auge na época, né? Que era um cara que super criativo. Super criativo. O Toninho, eu peguei o Toninho com um Fiat 147 147? nas ruas do nosso bairro, mas com o galão de gasolina do lado de Do fora. lado de assim, fora, pendurado. pendurado. Ô, Toninho, o que foi aquilo lá? Eu preciso descobrir realmente o quanto meu carro consome. Ele era muito criativo. Ele inventou um bar no quintal da casa dele, como se fosse um cassino, sem ter dinheiro, sem nada. Ali tinha o baralho, ali tinha o pibolim, ali tinha as músicas, ali os namoricos. No quintal dele virou um poetezinho de jovenzinhos. E rolava disco lá, vinil, cada um colocava uma música e tal. E eu estava lá, junto com os amigos, e recebi a segunda flechada. Começou um negócio, um som, eu falei, mas o que é isso aí? E fui em direção à vitrola, ao toca-discos, daquela época. e peguei a capa confirmei que é esse disco aqui que tá rolando. Era um disco chamado In Rock, Deep Purple. Nossa senhora, porrada. Eu falei, mas o que é isso aqui? É rock and roll. Foi outra virada De chave, né? de chave. Então, Aí, assim, vamos lá, gosto musical, gostava muito de música. é, E aonde o instrumento chegou? Qual foi o primeiro? Porque hoje você é um Mesmo- cara que toca alguns instrumentos, mas mesmo ouvindo muitos gêneros musicais, eu percebi, mesmo gostando de diferenciar aqueles instrumentos, eu percebi que eu tinha facilidade para acompanhar a divisão, a matemática da coisa, a divisão rítmica do a negócio. divisão rítmica. Eu associei essa matemática com a batida. Eu falei, eu tenho facilidade com o ritmo. Eu vou começar a me perceber mais nisso. E os amiguinhos tocavam, a outra que tocava violão, a outra tocava um pouquinho de teclado. Eu já falei, putz, eu vou ser batera. Então eu juntei lá aquelas latonas antigas e tal. O carrinho de feira era de aço, era o chimbal. E ali a gente começou. Meio ali, rústico mesmo, vamos montar ali e tal. Rústico e tentando fazer o que a gente ouvia muito de Jovem Guarda, né? E depois Beatles. Mas meu desejo era poder fazer o que aquele batera fazia, meu. Te imagina depois de Purple ouvir Led Zeppelin. Super porrada, João Borra tocando, quebrando a bateria. Exato. E com isso eu conheci as pessoas envolvidas com esse tipo de música. E a viagem que essas músicas... Depois veio Yes, veio Pink Floyd e tudo mais. O que... Só coisa é pra deixar ver a cabeça. juntamente com o pessoal do brasileiro. Que meu pai também trazia muitos discos e aí começou aquela coisa depois da Tropicália, pegou Aí um já fogo mudou um danado. pouco, Eu acompanhei também os músicos que tocavam com eles, aí você imagina o que aconteceu, né? Dentro da sua cabeça, você que é um cara que a música te persegue, né? Como você falou, pô. Você começa a escutar umas coisas dessas, você fica em transe, né? Sim, é um transe, sim. E uma questão muito intrínseca, quase chega a ser espiritual, é o fato de que isso determinou o meu caráter enquanto homem hoje, ouvindo essas coisas. Foi ouvindo essas coisas. Você que é um cara que não é só instrumentista, você é um cara envolvido com teatro, né? Você arte de um modo geral, né? Como é que você conseguiu encaixar tudo isso
né? Porque não deve ter sido muito, ainda mais no Brasil, né? Que os acessos são muito difíceis. Hoje em dia são muito mais fáceis pela internet. Mas os acessos nos anos 70, nos anos 80 era muito difícil. É. Como é que você conseguiu encaixar a arte, o teatro, a música, os instrumentos dentro desse universo que você vivia? Também foi uma questão de sorte. Eu sempre fui ligado à área de áudio, estudei muito e enveredei para o lado do som, a coisa do áudio. E frequentava ambientes que também se encontrava pessoas da dança, da literatura. Isso fez com que a gente se aproximasse. E esses trabalhos foram se difundindo, né? A música com o teatro. Com a literatura? Com a literatura. Eu gostava muito das músicas que eu ouvia no cinema. Eu assisto um filme de péssima qualidade, mas eu posso gostar dele pela trilha sonora. Pela trilha sonora que está ali, a ambientação da trilha sonora. A ambientação da trilha sonora. Então aquilo... E por trabalhar muito com som, com equipamento de som, eu acabei conhecendo o ambiente de teatro muito, muito rápido. Então cedo eu estava ou na coxia, ou no camarim, ou no palco, ou na plateia. Vim ter intimidade com esse povo. E nunca mais saí de lá, né? Aí fizemos trabalhos, eu sempre gostei de musicais, da música para o cinema. Você fez muita trilha sonora também para essa galera e trabalhou também na... Então, mas por não ter formação musical, foi um atrevimento muito grande, né? Um atrevimento que deu certo. Houveram resultados satisfatórios, sim, mas algumas decepções também, né? Você percebe que você poderia ter feito melhor, mas você percebe isso sempre depois, né? Mas foi legal. Você percebe depois, é ótimo, né? Depois que eu fiz, agora não tem jeito. Você como você falou, você estava na dança, literatura, tal, dentro desse esquema artístico muito maior do que a música, enveredou um pouco pro áudio, né? O que te chamou a atenção no áudio? Era muito... Me chamava... eu criei muita curiosidade em saber como que uma pessoa falava num estúdio e se ouvia no rádio a quilômetros de distância. Isso foi fundamental no meu gosto pela coisa. O seu imaginário ali fala assim, não, eu preciso saber como isso funciona. Por isso que eu fui estudar eletrônica e fiz questão de dar ênfase nas aulas que propiciavam mais a coisa técnica, né? E voltado para o rádio. Eu estudei em escolas que a gente podia escolher qual o caminho que você... Qual a sua tendência? Você prefere matemática? Você gosta muito de biologia? Eu falei, olha, eu gosto muito de som. Porque mesmo no curso de eletrônica tinham as matérias normais. Então, mas havia uma questão de opção. Eu gostaria de enveredar para o desenho. Eu falei, olha, eu gostaria de... E que você gostaria de apresentar no fim do ano, na nossa feira de ciências? Eu gostaria de apresentar um rádio. Mas eu sempre tive interesse em saber como ele funciona. As pessoas hoje... Então você fez um curso eletrônica. Eletrônica. De segundo grau, porém técnico. Técnica eletrônica. Então é isso que me incomodava. As pessoas hoje têm celulares, né? Pega meu celular. Onde está meu celular? Mas não sabe o que significa o termo, não sabe de onde vem. E sempre eu tive essa preocupação em saber o porquê das coisas. E a transmissão de sinais era uma coisa que me... Não a transmissão de sinal no meio de comunicação, mas especificamente do som. Já especificamente do som? Do som. Aí, então, estudei bastante, fiz bastante curso.
E associado a isso, junto com o pessoal lá no teatro ou no palco, montando PAzinhos, o que é retorno, o que é uma mesa de som. Mas não só essa parte, né? Porque também você trabalhou parte de cenário, parte de Também, iluminação, também essas criamos, coisas. desenvolvendo com produtores e diretores de teatro. Fizemos pés, montamos, né? Você dirigiu também? Espetáculo. Também Algumas tive coisas. essa prepotência. Eu falo prepotência, parece que foi Eu tenho um respeito grande por quem conhece muito essa área de direção, produção musical, né? São verdadeiros monstros que deram origem e dão origem a esse padrão tecnológico que a gente tem hoje de música. Eu vou fazer uma pergunta aqui, assim, você como técnico, né, que entende de eletrônica, e como músico, né, essas duas coisas, junto com essa parte meticulosa que você tem musical, elas te ajudaram na construção musical sua? Sim, ajudaram. Mas eu devo confessar que é muito difícil hoje eu acompanhar a forma como a música é feita. A moderna, você tá A falando? moderna. Moderna. Porque eu sempre fui muito mais voltado à questão do arranjo. A melodia linda, maravilhosa, mas arranjada se torna uma coisa sublime. Eu sempre vi o arranjo como a interferência dos instrumentos na hora certa. Isso me ajudou muito a acrescentar na música, no teatro, nos espetáculos, para que a coisa ganhe mais corpo. Então, foi muito importante, sim. Toda essa composição, né, de informação foi muito importante. Tá, e então, já que você tocou nesse assunto, que é um assunto sempre polêmico, vamos falar da música moderna, né? Dessa música que imediatista aí, que não tem, que já começa sem refrão, começa no refrão, não tem introdução. Essa mudança brusca musical imediata, ela te chocou muito? Ou você também acompanhou isso como se fosse uma coisa comum? Essa evolução? Foi lenta e dolorosa. Ela não tomou corpo do dia para a noite. Foi lento? Você acha que foi muito lento isso Foi aí? muito lento. Me lembro das primeiras músicas que eu ouvi. Eu falei, meu, que é isso? Tá estranho essa coisa aí. Mas eu não esperava a evolução. Isso daí daqui uma semana vai sumir porque não é possível. Eu estava enganado. Isso era um propósito. O propósito foi alcançado com o passar dos anos para chegar onde chegou. Eu tive uma passagem pelo Conselho de Cultura Municipal de Osasco, e lá eu defendia o seguinte, eu colocava que as artes deveriam ser incorporadas na pasta da educação. Nunca vi nenhum futuro na música com a arte desvinculada da educação, porque elas têm que estar na sala de aula dos garotos. Então, o que acontece? Secretaria de Cultura, ela pode até existir, mas ela não é uma referência de arte. A arte é um segmento específico, são segmentos que deveriam estar incorporados à educação. Secretaria de Educação e Arte. Caminhar juntos. Cultura... Formar a base, a arte sendo base. Sendo base. Sendo base. Trabalho. Sendo base. A criança de 5 anos, ela tem que obrigatoriamente entrar num teatro.
Ela tem que escutar Tem. música desde criança? Tem, ela tem tem. Que... Não pode ser opção. Ela tem que mas ter aula de música? Tem que ter aula de música. Tem que ter aula de Tem música? que ter aula de música. Como tem de matemática, tem de Exatamente. física, ela tem aula de música. Exatamente. Eu também defendo isso. Exatamente. Eu acho que até esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, cara, a música tinha que ser base, né? Porque assim, não é que a gente vai formar músicos, como Exato. a gente não forma matemáticos quando a gente ensina matemática, Sim. né? Sim. A gente tem a questão de que tem que ser formado para o cara ter uma base artística mesmo, entender a música como parte de elemento cultural. Sim. Né? E tem uma outra coisa. Ela pode optar até por gostar de música e seguir essa. Sim. Mas o propósito, primeiro, não é esse. Não estamos oferecendo música para as crianças para que elas se tornem músicos. Mas a música vai contribuir para a evolução intelectual dela. E cognitiva. Sem sombra de dúvida. Se tornarão pessoas melhores, independente de serem músicos ou não. Eu também acho que isso daí... Se houvesse a possibilidade comprovadamente científica de que a música possa interferir negativamente na formação de uma pessoa, aí eu sou contra. Realmente, música é perigoso. Mas não é o caso, Não né? é o caso, não há a menor possibilidade. Não é o caso. Então, E você deixa de formar, não é isso? sim, deixa de formar. Deixa de formar aquele que um dia seria músico, talvez. Então, essa falta de preparo, falta de investimento e falta de comprometimento faz com que essa música de hoje ela não veio naturalmente. Isso foi um propósito. Um propósito. Você acha que foi diminuindo a qualidade, é isso? Sim, de mas propósito? De propósito, pela questão social. Se um garoto de pequeno ele ouve a boa música brasileira, a sua autenticidade, ele consegue discernir o samba de um reggae, de um jazz, de uma música clássica. E ele tem acesso a isso? Ele tem acesso a isso. Ele, na sua adolescência, ele vai questionar aquela coisa com pouca qualidade. Sim, porque ele vai já teve a questionar. base lá. Na base dele ele já viu que tem outras coisas que... Como somos um povo muito alegre, um povo de entretenimento, um povo que gosta de dança, não haverá problema nenhum de nós popularizarmos o que está sendo dito na música. Porque a música, por exemplo, no final dos anos 50 até os anos 60, que foi a bossa nova, com muita qualidade técnica, ela também exigia muito da questão literária. Mas não era popular, era. Pois é. Você popularizando a bossa nova, depois com a Jovem Guarda veio batendo de frente nisso, você não necessariamente perde qualidade. A Sim. Jovem Guarda é maravilhosa. Sim, sim. E o nosso povo, ele é um povo alegre, ele gosta de coisas alegres. Então, o fato de eu estar preparado para ouvir música clássica não vai fazer com que eu faça. Não, isso aí eu não quero. Porque está falando coisas muito simples. Não, estou gostando. Está falando coisas que minha mãe está conversando com meu vizinho. Mas a harmonia, a música está tão gostosa, a melodia. Está sendo ótimo. Onde eu bato de frente é na formação, na questão da criação da música em si. Isso perdemos qualidade porque, infelizmente, perdemos na formação social. A formação básica da criança. Então, assim, já que não tem música já na formação acadêmica Sim, né? sim. A gente não teria base para um crescimento musical. Sim, eu não posso afirmar que o rapaz ali é o maior jogador do mundo de futebol. Se você não conhece. Eu não vi lá. Mas será que ele é melhor que o Pelé? Pelé? Mas quem é Pelé? Então eu estou fazendo
Não tem como você fazer analogia se você não sabe. Se você não tem um parâmetro, não tem como fazer. Não tem parâmetro. Não tem como fazer essa analogia. É isso. Então, o garoto não é obrigado a... Me lembro de uma entrevista que eu vi de um americano, ele contando que o professor perguntou para o filho: você conhece Ray Charles? O garoto falou: não. Eu conheço porque tem um disco desse. É um cego, né, um negão? Então, meu pai tem um disco lá na estante. E ele ouve. Já tá ótimo. Já tá ótimo. Se o garoto... Putz, quero ver esse cara. Tá lá. Tá lá. Ele já tem, já tem como ele buscar. Né? Agora, chega para um menino brasileiro. Você gosta de quê? Eu gosto de reggae. Você não gosta de música brasileira com letras? Não, não gosto. Você já ouviu Cartola? Aquilo põe na cabeça, né? Já ouviu Belchior? Já ouviu? E é óbvio que possivelmente ele não iria gostar, porque não teve esse trabalho inicial ao qual acabamos de nos referir. Não seria obrigado a gostar de Cartola, mas é importante passar pelo leque. Passar pela formação para ele entender a formação. Para entender. Eu acho que isso. Você acha que o futuro da música ainda tem jeito? Tem alguma coisa que vai ser melhorada? Ou você acha que desse jeito, desse patamar, sem fazer um trabalho, não tem como? Não tem como. Para mim, não. Se houvesse uma reviravolta total, uma reformulação no Brasil total, vamos fazer aqui um planejamento de 30 anos. Na questão social, precisamos diminuir essa coisa de gente ter muita gente ter muito pouco e muito pouco gente ter muito. Nós precisamos diminuir esse desequilíbrio social. E nesse tratamento do desequilíbrio social vai entrar a arte. Se você vai gostar de literatura, de dança, de poesia, adoro cuidar do patrimônio histórico, ótimo. História, sociologia e música também. Estou falando através de um programa mesmo maior. Através falando em questão municipal, do ensino básico, associar imediatamente a música no currículo escolar desde criança. Em 30 anos a gente transformaria isso. Mas não acredito que isso vai acontecer. Não dessa forma que está. Não há menor interesse nisso, nem a longo, nem a curto e nem a médio prazo. Meu amigo, a conversa está ótima. Eu passaria horas para conversando sobre isso, até porque a gente passa horas falando sobre isso, né? De verdade. Mas eu queria que antes da gente terminar, você desse um recado aí, então, para quem quer começar um trabalho musical, ou quer ver da sua arte, ou trabalhar, dá o seu recado aí, dá a sua dica para ele. Eu lembro eu estava assistindo o episódio aqui do Necão, esteve aqui no seu programa, e eu me vi no momento que o Necão falou que se Bach falasse, se Deus falasse, ele falaria através da música de Bach. E eu, sem ter nenhum contato com a formação musical, não que estudei música de nada sobre nada, quando eu ouvi Bach, meu pai comprou a conhecer grandes compositores. Nossa. Então eu ouvi Ravel, eu ouvi Tchaikovsky, sem entender absolutamente nada daquilo. Falei, isso aqui tá legal. Aí me veio o Vivaldi, As Quatro Estações. Eu falei, opa, esse aqui é bom. Esse aqui parece que está aproximando uma coisa sofisticadérrima com algo que as pessoas possam sentir, mesmo não sendo abastadas financeiramente. Depois tive
o acesso a um disco do Bach. Eu falei, Johann Sebastian Bach. Quando eu coloquei, mesmo sem saber absolutamente nada de música, eu percebi que realmente Deus estava falando ali. Eu falei, aqui o negócio é pesado. Então, o meu recado é o seguinte: se você colocar um disco de Bach na sua casa, procura, e se você sentir alguma coisa, siga em frente. Se não sentir nada, desiste, vai para outro caminho. Que ótimo. Cara, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Sensacional esse papo hoje, falando de educação, falando de cultura, falando de música na sua parte social. Poucas pessoas vêm aqui e falam sobre isso e têm coragem de dizer sobre isso. Então eu quero agradecer muito sua presença aqui, meu amigo. A porta está sempre aberta. Sou seu fã, né? Sou um cara que tenho muita sorte de ser seu amigo. Tá ligado? Muito obrigado mesmo. Tamo junto e até a próxima. Galera de casa, quero agradecer você. Segue aí o Na Mira do Som nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @Na Mira do Som. E até semana que vem com mais Na Mira do Som.